Quero conversar com você sobre esperança no meio do sofrimento. Vivemos dias difíceis, no entanto, Deus pode nos ajudar a esperançar. Quero chamar a sua atenção para o registro bíblico de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O livro de Lamentações fala sobre sofrimento e dor. Perto do ano 600 a.C., a Babilônia invadiu, saqueou e destruiu a cidade de Jerusalém. Os líderes do povo, bem como significativa parte da população, todos foram levados para o exílio, foram obrigados a caminhar em cerca de 900 quilômetros. Foi um desastre, o sofrimento atingiu um nível monumental. Lamentações é a cerimônia fúnebre no enterro da cidade que morreu. Em Jerusalém a perda foi total, cadáveres amontoados por todos os lados. Quem não morreu foi levado para o exílio e lá na distante Babilônia o livro das Lamentações foi forjado, foi composto a partir da reflexão acerca dos motivos que levaram a tão profunda queda. Lamentações é um conjunto de poemas dominados pelo motivo da dor. Curiosamente, esses poemas foram escritos sob a forma literária de acrósticos, ou seja, em Lamentações, cada verso é iniciado por uma letra do alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras. É como se o primeiro versículo do livro começasse com a letra A e o último versículo do livro começasse com a letra Z. Os dois primeiros capítulos do livro de Lamentações descrevem a condição aflitiva do povo diante da destruição de Jerusalém. O terceiro capítulo, que é o centro do livro, contém um lamento individual que se aplica a toda a comunidade. Contudo, o lamento do profeta é interrompido, é descontinuado pela lembrança da misericórdia de Deus. O verso 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A semelhança do compositor do passado, do autor do passado, existem momentos dolorosos em nossas vidas que devem sim serem interrompidos pela lembrança da misericórdia de Deus. Portanto, pare de se concentrar no que te machuca. Pare de insistir em pensar no que te fere. Faça a mesma oração do profeta Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O texto nos ensina uma primeira lição. Nossas escolhas têm repercussão. No que diz respeito à destruição de Israel, Deus não pode ser considerado como seu autor ou arquiteto, uma vez que Deus não escolheu prejudicar Israel. Israel é que mereceu a aprovação, porque foi infiel à aliança. Os primeiros livros bíblicos nos participam que Deus firmou uma aliança com o seu povo. Essa aliança requeria obediência às leis de Deus sob a ameaça de sua maldição. Uma vez que o povo fez a opção pela desobediência, a destruição de Israel deve ser considerada como consequência do pecado daquele povo. Porém, mesmo no meio de tanta dor e destruição, é possível identificarmos Deus preservando uma parte do povo. Nem todos foram mortos. Muitos estavam no exílio, mas ainda estavam vivos. O profeta Jeremias entendeu que a razão do povo não ter sido completamente exterminado foi a misericórdia de Deus. O verso 22 afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Deus não tratou o seu povo da maneira como eles mereciam. Antes, foi generoso e misericordioso. Isso nos faz lembrar o Salmo 103, verso 10, que diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo a nossa iniquidade. A segunda lição que aprendemos com essa passagem é a seguinte: a misericórdia de Deus supera o problema da insistência humana no pecado. Muitas vezes a gente insiste no que é errado. O que é misericórdia? A misericórdia de Deus é a eterna disposição que Ele tem de nos tratar, não segundo os nossos pecados, mas de forma graciosa e bondosa. A palavra misericórdia, no hebraico bíblico, era empregada para falar da bondade, do amor, do afeto, do companheirismo presentes numa relação entre parentes, hóspedes, aliados, amigos ou governantes. O texto afirma que a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã, ou seja, assim como é certo que depois da noite vem o dia, também é certo que a misericórdia do Senhor se renova na vida do crente. Não existe pecado, não existe delito que não possa ser perdoado por Deus. Isto é, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Se a misericórdia de Deus não tem limite, aqueles que são favorecidos por ela também devem exercer o perdão. Ou seja, os cristãos devem praticar o perdão. Essa disposição ao perdão é incentivada pelo próprio Jesus Cristo. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, nos versos 21 e 22, registram um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus Cristo respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão de Deus é ilimitado e o crente deve aprender a perdoar também. A terceira e última lição que aprendemos é a seguinte: espere no Senhor. E eu chamo a sua atenção para o verso 24 do capítulo 3, que diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Espere no Senhor, meu irmão. Lamentações possui uma estrutura curiosa. O livro possui 5 capítulos, sendo o capítulo 3 o centro do livro. Lamentações fala sobre dor, fala sobre sofrimento, contudo, no centro do livro fala-se sobre a misericórdia inesgotável de Deus e fala-se também sobre a necessidade de se esperar em Deus. O que fazer no meio da dor? O livro das Lamentações, com sua estrutura literária, nos responde: no meio da dor, confie na misericórdia de Deus e espere no Senhor. Vocês se lembram que Lamentações foi escrito em forma de acróstico? Vocês se lembram dessa informação que eu dei para vocês? Por que alguém faria poesia com a dor? Por que alguém faria poesia para expressar tristeza? Porque o autor do livro das Lamentações quer mostrar para nós que, assim como o alfabeto começa com A e termina com Z, o sofrimento também tem início, mas também haverá de ter um fim. Finalizo essa reflexão recuperando as bonitas e consoladoras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça. Que a graça do Todo-Poderoso Deus seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Nesses dias tão incertos,
tão difíceis, tão tristes. É hora de nos apegarmos à verdade bíblica de que Deus é misericordioso, benigno, de que Deus tem prazer em nos perdoar os pecados e, portanto, devemos confiar no Senhor. Lembre-se de que a expressão máxima do amor de Deus por você é Jesus Cristo, que viveu por você e que morreu por você para a sua salvação e justificação. Que o Senhor te fortaleça e enche o seu coração de alegria e de paz nesses dias tão difíceis. Essa é a minha oração e a minha expectativa. Que o Senhor te abençoe e te guarde.